Amigos e amigas, companheiros e companheiras de caminhada, nós estamos mais uma vez juntos em pensamento, em vibração, em prol de um bem maior, divulgação da doutrina espírita, reflexão sobre temas importantíssimos para a nossa passagem aqui na Terra. E hoje nós refletiremos sobre o tema suicidas, que foi tirado do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um livro que faz parte das obras básicas do Espiritismo. Um capítulo muito interessante que traz experiências de espíritos que cometeram suicídio e que traz a vida, como eles se depararam com a vida além túmulo. Então nós vamos refletir sobre esse tema que é muito desafiador, que muitas vezes traz tristeza ao nosso coração, mas que nós devemos ter confiança em Deus e no que nós podemos realizar em prol do outro, que passa por sofrimentos e angústias. Nós buscamos um livreto da Federação Espírita Brasileira que tem como tema Em Defesa da Vida, Suicídio Não. Este livreto foi publicado no ano de 2017, mas que está bem atualizado, pois traz como base das suas reflexões as obras de Allan Kardec. Tanto o livro Céu e Inferno, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e mensagens de espíritos como Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda. E logo no início deste livreto, que me chamou a atenção, ele traz para a nossa reflexão o porquê que as pessoas cometem suicídio. Essa é uma questão que nós buscamos entender, nos questionamos por que alguém chega ao ponto de cometer suicídio. E eles trazem a seguinte resposta: são várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. Materialismo severo, solidão, depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança e obsessão de espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 14, que trata o tema suicídio e loucura, Allan Kardec também traz uma causa: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Covardia moral. Forte nós usarmos essa nomenclatura, mas é verdade. E logo posteriormente, na mesma mensagem, Kardec fala sobre a coragem moral, o inverso da covardia. E o que produz a coragem moral? A crença na imortalidade da alma. Esse é o ponto mais importante, porque se nós sabemos que o que nós estamos passando hoje é passageiro, é transitório, e que nós retornaremos à verdadeira vida como espíritos imortais, tudo que passarmos aqui, teremos a certeza que vai passar. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma angústia é eterna. Então, tendo essa certeza, nós fortalecemos em nós duas virtudes essenciais para superar esses desafios, essas vicissitudes da vida: a paciência e a resignação. Importante para a nossa caminhada, pois estamos aqui na Terra para vivenciar, resgatar e expiar os nossos erros do passado. No Livro dos Espíritos, a questão 943, Kardec pergunta: de onde vêm
o desgosto pela vida, que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Logo em seguida, na questão 944, Kardec também pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. O suicídio é um mal que vem aumentando na humanidade. Nós acompanhamos nos noticiários e isso nos angustia muito, porque é independente de gênero, independente de classe social e até mesmo de faixa etária. Vemos notícias de jovens, até mesmo crianças, que tentam e muitas vezes até conseguem realizar o suicídio. Então se faz necessário, especialmente a nós cristãos, que temos a crença da vida espiritual, da imortalidade da alma, buscar conscientizar as criaturas a respeito das consciências desse ato, tanto para si, no além-túmulo, como eles vão encarar essas consequências, as marcas que ficarão no perispírito que deverão ser expiadas futuramente diante da justiça de Deus, como também as dores profundas deixadas nos familiares. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, o diálogo, e essa citação está no livro Temas da Vida e da Morte. Ele traz essa reflexão, que o diálogo com bondade e paciência é indispensável para auxiliar as pessoas que têm propensão ao suicídio. Muitas vezes nós julgamos, nós criticamos, nós achamos que está exagerando, que está fazendo muito drama, né? É muito sensível, tudo acha que a dor é a maior do mundo. Mas cada pessoa reage às circunstâncias e às situações da vida de uma forma diferente. E se nós estamos na caminhada para amar ao próximo, para ter o próximo como nosso irmão, para ter a virtude em nós da fraternidade, do amor verdadeiro que o Mestre Jesus nos ensinou, nós precisamos ter paciência. Precisamos ter em nossas mentes e em nossos corações essa bondade, tolerância, compreensão. Então não podemos deixar de pontuar também que isso cabe para todos nós, que o suicídio pode, na verdade, ele é classificado como intencional, que é o suicídio direto, e o indireto. O intencional, que é um ato consciente, que existe um planejamento da morte, e o indireto, que é consequência de hábitos e comportamentos viciosos, prejudicando a saúde física e ou psíquica. Então, nós temos um exemplo célebre, né, do nosso querido André Luiz, que relatou a sua experiência no livro Nosso Lar. E isso nos traz um alerta, porque nós, muitas vezes, quando se fala de suicídio, nós pensamos no outro, que tirou a sua própria vida, e isso seria o suicídio intencional, o direto. Mas nós temos que estar muito vigilantes e alertas às nossas atitudes, a nossa maneira pela qual estamos conduzindo nossas vidas, para que nós não nos deparemos lá no plano espiritual como suicidas, que seria um suicídio indireto, pelos nossos vícios, pelas nossas paixões, a forma que nós estamos levando a vida, né? Muita irritação,
rancor, guardando muita mágoa no coração. Isso leva a doenças, e essa doença é causada pelos nossos próprios desequilíbrios emocionais, é um suicídio indireto. Por isso é necessário que nós vigiemos, oremos buscando auxílio espiritual, inspiração, diante das dificuldades, dos problemas que nós encontramos diariamente na nossa vida, e principalmente vigilância para os nossos hábitos. E se não estão de acordo, que não levarão a consequências benéficas tanto ao corpo físico como ao espírito, que nós possamos ter força de vontade, coragem para modificar esses nossos hábitos. E as consequências desse ato? Quais são as consequências do suicídio? O suicídio, independentemente da forma como se manifesta, sempre produz sofrimentos no curto, médio ou longo prazo em ambos os planos da vida, o espiritual e o físico. Essa resposta, que está no livreto, de qual eu comentei no início, nos faz refletir bastante, né? E essas consequências, será que o objetivo do suicídio, que era acabar, fugir da dor, do sofrimento, da angústia, do desespero, será que esse objetivo é verdadeiro, é real? Quando nós sabemos que existe a imortalidade da alma, que nós abriremos os olhos e continuaremos em vida espiritual, a verdadeira vida, sabemos que esse objetivo vai por água abaixo, não é real. Não acaba a dor porque tiramos a nossa própria vida. Muito pelo contrário. Nós já sabemos nos diversos livros na literatura da doutrina espírita e no próprio livro Céu e Inferno, os depoimentos, os testemunhos de espíritos que tiveram essa ideia, colocaram em prática e se depararam com uma dor multiplicada, uma dor muito pior do que estavam vivenciando na Terra. Na questão do Livro dos Espíritos, 957, Kardec pergunta: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E os espíritos respondem: as consequências do suicídio são muito diversas, não há penas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, fica muito claro essa reflexão. Não vai acabar. É muito mais certo nós enfrentarmos a dor, o desafio, as vicissitudes da vida, pensando que é necessário, importante para o meu amadurecimento espiritual, para o meu aprimoramento moral, para o meu progresso enquanto espírito, enfrentar, do que desistir e tirar a própria vida, não aceitando. Por isso que desde lá no início nós vimos que no Evangelho Kardec nos aconselha a paciência e a resignação. Existe um exemplo desse caso que nós estamos comentando, que está no livro Céu e Inferno, que é o capítulo 5, Suicidas. Conta a situação de um espírito que não suportou a prova da miséria. Ele vivia em extrema miséria na terra. Entregou-se à embriaguez e, não aguentando mais a vida que tinha, atirou-se da torre Francisco I, acreditando acabar com seu sofrimento. E depois de 6 anos, já na parte espiritual, ainda se via caindo na torre, despedaçando-se nas pedras.
Então, meus irmãos, se alguém se dirigir a ti falando sobre essa ideia, sobre essa intenção, que nós tenhamos a serenidade, a bondade e a paciência para conversar e a lucidez, junto com a sabedoria, fazendo com que nós sejamos instrumentos da espiritualidade para conduzir as nossas palavras, os nossos sentimentos, para auxiliar aquele ser. Muitas vezes não falam. Por isso, é importante que nós tenhamos a sensibilidade. Aqueles que estão na nossa casa, estão muito tristes, isolados, não querem conversar, estão diferentes. É importante que nós, aos poucos, possamos ir adentrando e percebendo o que é que está acontecendo para auxiliar da melhor forma possível. Nós podemos ser luz onde quer que estejamos. Deus pode contar conosco em casos desse tipo. Então, que nós estejamos atentos a esses nossos irmãos, seja dentro do nosso lar, um colega de trabalho, alguém no centro espírita, vizinho, vizinha, amiga, amigo. Nós podemos perceber, mas isso precisa de sensibilidade, isso precisa parar um pouco e olhar para o outro. Nem sempre está aparente, mas se nós conhecemos alguém, ou muitas vezes é um desconhecido, mas que se nós tivermos a sensibilidade e nos colocarmos como instrumento de Deus, nós podemos auxiliar, podemos e devemos. Então, não é a solução. O suicídio vai gerar mais problema ainda. E o que nós podemos fazer para auxiliar esses espíritos que vivem e revivem dores profundas, físicas ainda, e morais pelo arrependimento? O que nós podemos fazer por eles? Orar, orar muito. Nós precisamos acreditar no poder da nossa prece, do nosso sentimento, do nosso pensamento. E se nós colocarmos o nosso pensamento, a nossa oração para o bem, com fé, acreditando que os amigos espirituais possam utilizar dessa nossa energia para auxiliar os espíritos suicidas, com certeza vai surgir efeito, vai beneficiar alguém. O nosso querido Divaldo Franco já contou algumas vezes em suas palestras sobre alguém que se suicidou, que se jogou no trilho do trem. E depois que ele soube desse acontecido, porque ele não conhecia a pessoa, só soube, ele orou. Ele orou por um bom tempo. Ele tinha um livrinho que ele anotava alguns nomes, algumas pessoas para fazer oração. Então ele orou muito. Até que um dia esse espírito apareceu para ele, agradecendo a sua oração. E pediu para que ele não desistisse de continuar fazendo o bem e auxiliando tantos outros como ele que necessitavam. Ele nem o conhecia. E ele fez uma oração. E essa oração chegou a este ser. Então, que nós possamos acreditar no poder da nossa oração, porque nós também podemos fazer isso. Também podemos realizar a caridade através da oração. Ao invés de ficar julgando, criticando, maldizendo, que nós possamos servir de instrumentos de Deus. Vamos auxiliar quem sofre, quem vive na solidão, quem está passando pela depressão. Vamos orar, unir forças, orar pelos suicidas que estão na parte espiritual, para que tenham resignação, coragem, fé. O Espírito Emmanuel, no livro Pronto Socorro, psicografado por Chico Xavier, na mensagem Prevenção contra o Suicídio, reflete assim: quando a ideia de suicídio, porventura, te assome à cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora,
pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência, ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. E mais na frente ele diz assim: entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faze empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas não só representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquece a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Que nós possamos interiorizar tudo que a doutrina vem nos mostrar, o quanto é importante o Espiritismo nos esclarecer sobre a verdadeira vida, sobre a imortalidade da alma, sobre todas as dores, sofrimentos e dificuldades que estamos passando aqui, não serão eternos. Nós temos total condição e capacidade de superar, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Deus acredita em nós. Por que nós não vamos acreditar? Que possamos amar a nossa vida, amar aqueles que estão ao nosso redor, ter um olhar sensível para aqueles que sofrem e também ter paciência conosco mesmo, nos amar, querer viver. A vida é um presente, mesmo que traga muitas vezes desafios, dificuldades, mas que são superáveis. E nós, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Existem espíritos que nos amam, familiares, protetores, benfeitores, que querem a nossa vitória, querem o nosso bem, a superação de nós mesmos e estão ao nosso lado, só aguardando que nós abramos espaço para que eles possam atuar e nos auxiliar. Confiemos na providência divina. Confiemos em Deus. E tudo isso que estamos passando hoje passará. Vai ter um fim. E nós vamos sair mais fortes, melhores, mais conscientes e amadurecidos. Aproveitemos verdadeiramente esses momentos que estamos passando hoje, toda a humanidade, nessa provação. E recordemos do nosso Mestre Jesus, que nos ama, que continua conosco lado a lado e que possamos trabalhar para o bem, trabalhar para o amor e assim as nossas dores serão compreendidas e nós perceberemos que são bem pequenas diante de tantos que estão sofrendo aí pelo mundo afora. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus nos inspire sempre e que nós possamos vencer a nós mesmos e superar as nossas dificuldades, confiando em Deus. Muita paz para todos.